Neste 2026 teremos a maior Copa do Mundo da história. 48 seleções, 3 países sede, um drama danado nas eliminatórias. Essa Copa do Mundo, claro, só não é a maior em questão de música. Afinal, a música dessa Copa é uma bela de uma bosta. E aí, vocês estão bem? Bom, espero que sim. Pois no vídeo de hoje falaremos sobre a tão esperada Copa do Mundo de 2026. E para começarmos essa Copa com o pé direito, eu decidi trazer um pouquinho de contexto sobre cada seleção, podendo ser uma curiosidade, um fato, uma história, uma campanha, um título, enfim. Englobando em geral, é uma curiosidade de cada seleção da Copa de 2026. Essa aqui é a parte 1 do vídeo, então se você estiver vendo a parte 1, a parte 2 provavelmente só vai sair em 2030, afinal eu demoro pra postar. Então se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, e se não gostar, se inscreve pra eu parar de postar vídeo, e bora pra Copa. O México possui uma maldição, a maldição da quinta partida, que diz que o México não consegue chegar até o quinto jogo da Copa do Mundo, que no caso seriam as quartas de final, já que a última vez que a seleção do Chaves chegou nas quartas de final foi em 1986, quando o México sediou o torneio pela segunda vez. Pois é, agora em 2026 sediará pela terceira vez. Depois, em 1990, o México foi banido de jogar a Copa. Sim, banido. Se você quiser saber mais do porquê, pesquise o escândalo chamado de Los Cachirules. Eu acho que assim se pronuncia, tá na sua tela agora. Enfim, de 1994 até 2018, a seleção mexicana caiu nas oitavas todas as vezes. E em 2022, o México enfim quebrou a maldição, já que eles caíram na fase de grupos. A África do Sul foi a sede da Copa do Mundo de 2010. O país africano foi, claro, o primeiro da África a sediar a Copa, e com isso ele tinha uma grande missão de representar o continente. E claro que eles falharam. Bem, a África do Sul foi a primeira sede da Copa a cair na fase de grupos. Eles caíram em um grupo com México, Uruguai e França na Copa de 2010. Conseguiram empatar com o México, foram goleados pelo Uruguai de Luis Suárez e, por último, mas não menos importante, derrotaram a França. Mas enfim, caíram em terceiro lugar no grupo, sendo a primeira sede a não avançar da fase de grupos. Não foi a única, mas claramente foi a primeira. Coreia do Sul, uma grande seleção asiática. Para quem não sabe, foi uma pequena curiosidade, foi a seleção da Ásia que mais jogou Copas do Mundo, eu aposto que você não sabia essa. Enfim, a Coreia do Sul foi um exemplo de sede com boa campanha. Afinal, em 2002, junto do Japão, sediou o torneio, e sob o comando do técnico holandês Guus Hiddink, ou não sei pronunciar esse nome, chegaram às semifinais do torneio, sendo a primeira seleção asiática a chegar nas semifinais da Copa do Mundo. Claro que parece tudo bonitinho por fora, olha que legal, mas quando você vê as polêmicas não fica tão legal assim. Olha só, a Coreia do Sul passou nas oitavas eliminando a Itália de uma maneira bem bizarra. Apesar de vencer o jogo por 2-1, tivemos cotovelada na cara de jogador italiano sem cartão, jogador italiano sendo expulso injustamente, pênalti a favor da Coreia sem falta, que por sinal desperdiçaram, ainda bem, e jogador italiano chegando a sangrar em campo e o árbitro não marcar nada. Pois é, um desastre de arbitragem. O árbitro da partida, chamado Brian Moreno, depois da Copa do Mundo, chegou a ser banido por 20 partidas e foi investigado por cometer erros de cronometragem em um jogo do campeonato equatoriano entre Barcelona de Guayaquil e LDU. Depois dele voltar da sua suspensão, ele foi suspenso novamente, depois de expulsar 3 jogadores do Deportivo Quito em um jogo do campeonato colombiano, o que foi deveras suspeito. Detalhe, que em 2011 ele foi preso por... eu não vou dizer isso porque aqui é um canal pra família. Enfim, nas quartas de final, a Coreia do Sul enfrentou a Espanha, que era amplamente favorita pro confronto.
Entretanto, apesar do árbitro ser outro, os erros foram absurdos, com a seleção espanhola chegando a ter 2 gols anulados e o goleiro da Coreia do Sul defendendo o pênalti adiantado, igual o Rogério Ceni. E foi assim que, de uma maneira meio suspeita, a Coreia do Sul foi a primeira seleção asiática a chegar em uma semifinal de Copa. República Tcheca. A República Tcheca faz parte de um grupo de seleções que já jogaram a Copa do Mundo como outros países, mas que acabaram se dissolvendo, como foi esse caso com a Tchecoslováquia, que foi vice-campeã da Copa do Mundo em 2 ocasiões, em 1934 e em 1962. Além disso, a seleção da Tchecoslováquia conseguiu ser campeã da Eurocopa de 1976. Entretanto, depois a Tchecoslováquia acabou se dissolvendo em países menores como a República Tcheca. Outro exemplo de países que também se dissolveram e jogaram a Copa são a Iugoslávia e a União Soviética. Vamos agora então para o grupo B, onde a gente começa com o Canadá. O Canadá foi um dos países mais recentes a marcar um gol em Copas do Mundo, já que o seu primeiro gol em Copa do Mundo foi marcado pelo GOAT canadense, o Alphonso Davies, na Copa de 2022, aos 67 segundos de jogo. 6-7, que graça! Por favor, isso não tem graça mais. Detalhe que o Canadá jogou a Copa em 1986, mas não marcou nenhum golzinho nos 3 jogos que eles jogaram. É uma seleção que deve ser difícil de torcer. Bósnia e Herzegovina. A Bósnia que eliminou a Itália na repescagem. Deixe sua risada aqui embaixo. A Bósnia e Herzegovina é mais um exemplo de país que se dissolveu. Antigamente, os bósnios jogavam pela Iugoslávia, que depois de dissolvida se tornou sua seleção própria, reconhecida pela FIFA anos depois. E apesar da Bósnia ter se classificado para a Copa do Mundo 2 vezes, em 2014 e agora em 2026, ela nunca jogou a Eurocopa. O Catar. O Catar, como citado anteriormente, assim como a África do Sul, foi um dos únicos países sedes a cair na fase de grupos da Copa do Mundo. Entretanto, se a campanha da África do Sul foi meio decepcionante, a do Catar foi uma Bósnia e Herzegovina, já que o time não somou nenhum ponto, perdendo todos os 3 jogos e sendo eliminado na lanterna do grupo. Agora vamos falar da Suíça. A Suíça foi a única seleção da história a ser eliminada da Copa do Mundo sem perder nenhum jogo e sem marcar nenhum gol. Calma aí que eu te explico agora. Isso aconteceu na Copa do Mundo de 2006, lá na Alemanha, onde a Suíça empatou em 0-0 com a França, venceu o estreante Togo por 2-0 e venceu a Coreia do Sul por 2-0. Até então não levou nenhum gol e não perdeu nenhum jogo. Nas oitavas, empatou em 0-0 com a Ucrânia e foi derrotada nos pênaltis, terminando assim a sua campanha na Copa do Mundo, sendo eliminada sem tomar nenhum gol e, claro, sem perder nenhum jogo no tempo normal. Afinal, quando foi eliminada nos pênaltis. Agora vamos para o grupo C, o grupo da nossa queridíssima seleção brasileira. Uma curiosidade muito legal da seleção brasileira e que muitos não sabem é que na Copa do Mundo de 1938, em um jogo contra a Polônia pelas oitavas de final, um dia chuvoso acontecia na França, sede daquela Copa. E com isso, o gramado acabou ficando cheio de lama, e a chuteira de um dos craques da época, Leônidas da Silva, acabou se rompendo devido ao gramado muito pesado. E o técnico do Brasil não fez muita questão de comentar sobre a situação, deixando ele jogar descalço mesmo. E com isso, o Leônidas acabou marcando 3 gols descalço e classificando o Brasil, que venceu a Polônia por 6-5 e garantiu sua classificação na Copa do Mundo de 1938. Por sinal, o Brasil terminou em terceiro naquela Copa, com o Leônidas sendo o craque daquela geração brasileira. Agora vamos falar sobre o Marrocos, e sim, é exatamente o que você está pensando que eu vou falar.
O Marrocos, como muitos sabem, é a única seleção africana a chegar em uma semifinal da Copa do Mundo, dessa vez sem roubos muito grotescos como a Coreia do Sul. Na fase de grupos, a seleção marroquina empatou em 0 a 0 com a Croácia, venceu a Bélgica por 2 a 0 e venceu o Canadá por 2 a 1, avançando em primeiro lugar no grupo F. Nas oitavas de final, enfrentou a Espanha, que não era tão forte quanto a atual seleção espanhola. E, após um empate em 0 a 0, a seleção marroquina conseguiu derrotar os espanhóis nos pênaltis. E nas quartas de final, derrotou Portugal de Cristiano Ronaldo por 1 a 0, com um futebol extremamente defensivo, organizado e fazendo história que seleções passadas não conseguiram. Não é mesmo, Luís Soares? Agora vamos falar sobre o Haiti, que por incrível que pareça não é estreante em Copas do Mundo. Afinal, disputou a sua primeira Copa em 1974, naquela Copa do Mundo na Alemanha. E por sinal, o palco da nossa história é exatamente lá. Na fase de grupos, o time haitiano acabou tendo que enfrentar a Itália, que tinha embaixo das suas traves o lendário goleiro italiano chamado Dino Zoff, que estava simplesmente a 12 jogos seguidos sem levar gols pela seleção italiana. Parecia que uma partida contra o Haiti não ia mudar o seu recorde, mas bem, a Copa do Mundo às vezes faz o improvável acontecer. Emmanuel Sanon, atacante do Haiti, marcou. Infelizmente, o Haiti veio a perder aquele jogo por 3 a 1. Depois disso, o Haiti foi humilhado pela Polônia, tomando um 7 a 0 e marcou seu segundo gol contra a Argentina no terceiro jogo. Mas claro que eles tomaram um 4 a 1 naquela partida. E depois ficaram 52 anos sem jogar a Copa do Mundo até retornar nesse ano. Vamos desejar uma boa sorte para os nossos queridos haitianos. Agora vamos falar sobre a Escócia, que é uma das seleções mais antigas da história do futebol. E uma curiosidade sobre a seleção escocesa é que apesar da Escócia ter jogado 8 Copas do Mundo, não perca a conta, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 e 1998. Nunca sequer passou da fase de grupos. Até quando tinha repescagem nos grupos, a Escócia conseguiu ficar fora da repescagem. Pois é, a seleção escocesa não tem muita sorte em Copas do Mundo. Vamos ver se nesse ano eles conseguem mudar esse histórico. Estados Unidos da América, the United States of America, what the fuck? Uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo aconteceu na Copa de 1950, aqui no Brasil, quando a seleção estadunidense, formada em sua maioria por jogadores amadores e semiprofissionais, chocou o Brasil e principalmente toda a Inglaterra ao vencer a seleção inglesa por 1 a 0 em Belo Horizonte. Detalhe que a seleção inglesa era favorita e por muito. Com um gol marcado pelo zagueiro Joe Gatkins, que virou lenda da seleção estadunidense. O choque foi tanto na imprensa inglesa que quando eles divulgaram o resultado do jogo, a maioria dos torcedores pensaram que era mentira e que o resultado estava incorreto. Mas não, os Estados Unidos tinham sim batido a Inglaterra. Eu aposto que você não sabia dessa. Agora vamos falar dos nossos irmãos paraguaios, que voltaram para a Copa do Mundo depois de um tempinho fora. A curiosidade da vez sobre o Paraguai foi que na Copa de 1998, mesmo com o Paraguai caindo nas oitavas de final, eles tiveram a melhor defesa da competição junto da seleção francesa, que acabou sendo campeão daquela edição. O Paraguai só sofreu um gol. E fica mais irônico ainda que se você prestar atenção no que eu acabei de falar, você percebeu que a seleção francesa, junto do Paraguai, foi a seleção que menos sofreu gols na Copa, tomando só um gol. O único gol que o Paraguai tomou na competição foi justamente da França, que junto deles tiveram a melhor defesa. Ou seja, podemos dizer que a seleção francesa por pouco não conseguiu deixar o Paraguai com a melhor defesa do campeonato. Inclusive, esse trunfo do Paraguai de ficar a fase de grupos inteira sem tomar gol naquela Copa veio muito graças à grande defesa que eles tinham, com o goleiro José Luis Chilavert e também o lendário zagueiro Carlos Gamarra, que simplesmente conseguiu ficar aquela Copa inteira de 1998 sem fazer nenhuma falta.
Agora vamos falar da Austrália. Uma curiosidade da Austrália vem do seu uniforme. Como nós sabemos, boa parte das seleções mais conhecidas do mundo usam no seu uniforme as cores de suas bandeiras, como por exemplo o Brasil, que usa verde e amarelo, a Argentina, que usa azul e branco, os Estados Unidos, que por exemplo nessa Copa fizeram um uniforme inspirado na sua bandeira, com um fundo branco e listras vermelhas. Enfim, a lista é bem diversa, mas a gente tem um panorama que, em geral, as seleções tendem a usar as cores de suas bandeiras nas suas camisas. Só que a Austrália foge um pouco disso, porque eles usam amarelo no uniforme, sendo que a bandeira da Austrália é azul, vermelha e branca. Tipo, por que eles usam amarelo? Bom, o amarelo no uniforme da Austrália, pra quem não sabe, vem da acácia, que é a árvore símbolo do país, que tem folhas verdes e flores amarelas. O verde é das folhas e o amarelo é das flores. E se esse fato não foi o suficiente para você, vai aqui uma mini curiosidade. A Austrália tem a maior goleada profissional da história das seleções, tendo um 31-0 sobre a Samoa Americana em 2001. Agora vamos falar sobre a Turquia. A seleção turca tem uma curiosidade muito interessante, que aconteceu na Copa do Mundo de 2002, quando Hakan Şükür, considerado a maior estrela turca naquele mundial, marcou o gol mais rápido na história das Copas do Mundo, marcando um gol contra a Coreia do Sul, válido pelo terceiro lugar da Copa, com apenas 11 segundos de jogo. Agora vamos para o grupo E, começando com a Alemanha, que é uma das maiores seleções de todos os tempos. A Alemanha é até hoje a única seleção europeia a ter vencido uma Copa do Mundo na América do Sul. Afinal, das 5 edições que tivemos, Uruguai em 1930, Brasil em 1950, Chile em 1962, Argentina em 1978 e Brasil em 2014, todas as outras foram vencidas por países sul-americanos, menos em 2014, quando a Alemanha conquistou a Copa aqui no Brasil. Se quiser mais uma curiosidade, apesar do Brasil ter jogado todas as Copas, quem chegou mais vezes nas semifinais foi a Alemanha. Agora vamos falar sobre o Curaçao, que simplesmente quebrou recordes. Curaçao é o país que tem menos habitantes e disputou uma Copa do Mundo, tendo somente 150 mil habitantes, superando, por exemplo, a Islândia e o Cabo Verde. Detalhe que a maioria dos seus jogadores não nasceram em Curaçao, mas têm raízes vindas da ilha, seja por parentes, e com isso eles conseguem ter dupla cidadania e representar o Curaçao nessa Copa do Mundo de 2026. Agora vamos falar sobre a Costa do Marfim. A Costa do Marfim é conhecida por ter um elefante em seu escudo, que também é o apelido da seleção. Afinal, o elefante é o animal símbolo da Costa do Marfim. A Costa do Marfim é uma grande seleção africana, grande como um elefante, e já teve ótimos jogadores como Didier Drogba, Kolo Touré e Yaya Touré, mas que sempre acabou caindo nos piores grupos possíveis em Copas. Tipo, os caras tinham muito azar nos sorteios. Por exemplo, em 2006, na sua primeira participação, caiu em um grupo com Argentina, Holanda e Sérvia e Montenegro. Não são dois países, Sérvia e Montenegro é um país só. Eu fiquei meio confuso por causa disso, mas depois eu descobri isso. Bom, nesse grupo, claramente o país não passou e ficou em terceiro. Em 2010, a mesma história, ficou em terceiro em um grupo forte com Brasil, Portugal e Coreia do Norte. Agora vamos falar sobre o Equador. Uma curiosidade do Equador é que a equipe quase não disputou a última Copa do Mundo, já que, após as eliminatórias da Copa do Mundo, o Equador foi classificado, avançando direto para a fase de grupos da Copa. Após isso, Chile e Peru alegaram que o lateral Brian Castillo era na verdade colombiano e usou documentos falsos para dizer que era equatoriano. A FIFA então foi analisar o caso e, no final, acabou determinando que o jogador era sim elegível para representar o Equador. Pois é, por um susto o Equador quase não jogou essa Copa de 2022, onde de qualquer maneira acabou caindo na fase de grupos, terminando em terceiro no grupo A, com Holanda, Senegal e Catar. Agora vamos falar do grupo F, que é o último grupo do vídeo,
começando com a Holanda. A seleção holandesa é como um Arsenal ou um Atlético de Madrid das seleções. Com uma laranja mecânica nas décadas de 70 e 80, com um jogo bonito, ofensivo e muito tático, mas em questão de resultado, nunca conseguia conquistar taça. A Holanda, com esse futebol, chegou nas finais da Copa de 1974, onde perdeu o título para a Alemanha Ocidental, e em 1978, onde perdeu o título para a Argentina. E mais uma vez, a seleção holandesa, após muitos anos, chegou na final, lá em 2010, onde perdeu o título para a Espanha. Pois é, a Holanda é a seleção que mais vezes chegou na final da Copa, mas nunca venceu o torneio. Agora vamos falar sobre o Japão. O Japão, igual à Austrália, não usa a cor de sua bandeira em seu uniforme. Diferente da maioria das seleções da Ásia, que tem bandeira vermelha e usam vermelho no seu uniforme, o Japão faz o contrário. A seleção japonesa usa azul no uniforme. Bom, a cor surgiu nos uniformes do Japão lá na década de 30, quando o time do Japão era formado por muitos jogadores universitários, em sua maioria vindos da Universidade Imperial de Tóquio, que usava o azul nos seus uniformes esportivos. Então, a partir disso, a seleção japonesa acabou adotando essa cor em homenagem à universidade, e o azul seguiu nos uniformes japoneses desde então. Agora vamos falar da Suécia, que lançou um belíssimo uniforme para essa Copa. Aqui tá a imagem, que uniforme maravilhoso. Muitas pessoas não sabem, mas a Copa do Mundo de 1958 na Suécia nunca aconteceu. Pois é, ao menos foi o que alegou o falso documentário Conspiration 58, que alegava que a Copa do Mundo de 1958 na Suécia nunca teria acontecido, e que era na verdade um roteiro cinematográfico encenado com a ajuda da FIFA. Obviamente, esse documentário é falso e é na verdade uma crítica social que nos mostra até quanto uma pessoa pode passar uma mentira por uma verdade. Então fiquem tranquilos, pois a Copa na Suécia sim aconteceu e a gente é sim pentacampeão. Agora vamos falar sobre a Tunísia. A seleção tunisiana é conhecida como as Águias de Cartago. Esse apelido faz referência à antiga cidade-estado de Cartago, que pertencia aos fenícios, no norte da África. Hoje, o território de Cartago faz parte da Tunísia. A seleção traz com esse apelido as origens e a identidade histórica do país em tona. E é com essa seleção que a gente encerra o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não gostou do vídeo, também se inscreve no canal. Essa é a Copa do Mundo FIFA World Cup 2026. Muito obrigado pela sua audiência no meu canal. Aqui as minhas redes sociais para você ir ver o que eu posto. E é isso. Falou!